Bom, o presidente Dilma Rousseff participando deste evento em São Paulo, sancionando simbolicamente o projeto que estabelece direitos e deveres na internet de usuários, do governo, das empresas de telecomunicações e também de páginas da internet, é o chamado Marco Civil da Internet. Vamos falar mais sobre ele com o economista e advogado especialista em direito eletrônico e digital, Dr. Renato Opsi-Blum. Tudo bem, Dr. Renato? Bom dia, Tatiana. Bom dia a todos os ouvintes da Band News. Bom, vamos começar pelo usuário comum. Muda alguma coisa para quem costuma navegar na internet comumente? Muda sim, Tatiana. Tem alguns aspectos positivos e bem interessantes. Eu queria destacar um deles. Em tese, pelo Marco Civil, nós teremos agora a obrigação, por parte dos chamados provedores de conteúdo e também de conexão, e também sites, vamos generalizar um pouquinho, sites que guardam os nossos dados pessoais, eles terão que deixar aqueles termos de uso, aqueles que nós assinamos, concordamos a todo momento, sem olhar, e temos que deixar esses termos, essas políticas, essas regras mais claras, para que nós, internautas, possamos entender e compreender melhor aquilo que nós estamos concordando. Com relação a dados pessoais, houve uma convergência muito grande, um propósito específico muito direcionado, para que nós conseguíssemos dar o pontapé inicial aqui no Brasil na regulamentação da proteção de dados. É claro que isso merece uma lei específica, mas o pontapé inicial foi dado. Então, de prático, nós internautas teremos, a princípio, aí, termos de uso mais fáceis, mais simples, mais claros e mais específicos. Inclusive com a obrigação, Tatiana, do esclarecimento de onde os nossos dados serão guardados, como eles serão guardados e que tipo de segurança haverá nessa guarda. Isso é muito importante se nós considerarmos que hoje em dia nós, a qualquer momento, a qualquer hora, a qualquer minuto, a qualquer segundo, nós estamos fornecendo, conscientemente ou não, dados pessoais, sejam dados de compra, de endereço, de geolocalização, etc. Então, esse é o primeiro aspecto importante do Marco Civil. O segundo aspecto é com relação à educação. Fala-se muito em inclusão digital, mas fala-se pouco em educação digital. E nesse ponto, o Marco Civil, lá no artigo 26 e no 29, avançou bastante, obrigando na prática, nós vamos ter as escolas implementando disciplinas voltadas para a educação digital, para o uso da internet de forma segura. Isso é muito salutar, muito saudável. E no finalzinho, nós temos uma outra questão, que é a garantia para os pais de escolha dos programas de controle parental para que os filhos não recebam conteúdos nocivos, indesejados, pornográficos, etc. Então, há um estímulo da educação e uma garantia de escolha técnica do melhor programa. Isso é muito positivo, são os 3 pontos que eu queria destacar nesse momento. Muito legal. Bom, ainda sobre privacidade e liberdade, né, na rede, sobre ofensas, conteúdo impróprio, o que é que o Marco Civil prevê, professor? Prevê punição? Como é? Tatiana, aí nós vamos ter uma polêmica, uma discussão técnica importante com relação à remoção de conteúdo. Vamos começar por esse ponto que é tão relevante, o tempo de remoção desse conteúdo. Então, imagine que alguém sofra uma montagem de um vídeo ou de uma fotografia numa situação vexatória, por exemplo. Alguém faz uma brincadeira em que, para alguns, aquela brincadeira pode não representar nada, para outras pessoas aquilo pode doer bastante. Esse tipo de remoção de conteúdo, desde que ele não envolva nudez, essa remoção, na prática, vai acabar sendo feita somente por via judicial. Aí nós podemos ter um retrocesso, se nós considerarmos que hoje, o entendimento dos tribunais brasileiros é no sentido contrário. Você informa o chamado provedor de conteúdo, aquele que está hospedando aquele conteúdo, e o Marco Civil mudou o nome, agora chama provedor de aplicações. Então você informa essa pessoa, é ciente. A partir dessa informação, ele tem a obrigação de remover quando e sempre quando o conteúdo for ilegal. Nesse exemplo, seria um conteúdo ilegal, conteúdo difamatório. Com a redação nova do Marco Civil, houve há uma exceção específica para conteúdos que envolvam nudez ou direitos autorais. Então, eu entendo que aí nós vamos ter alguma dificuldade, o internauta, a vítima, vai ter que ir ao judiciário, isso leva um certo tempo, ainda que se consiga hoje uma liminar no mesmo dia, um período de algumas horas, ele é muito importante para a internet, ele pode até inviabilizar os mecanismos de defesa para alguém que sofra um ataque, sofra um processo muito intenso de difamação. Então eu faço essa crítica nesse ponto, nós podemos até ter um certo congestionamento no judiciário em virtude dessa
alta busca e alta utilização que nós todos brasileiros temos. Até saiu uma pesquisa recente, Tatiana, o brasileiro, ele usa muito mais a internet, ele interage muito mais que qualquer outro país do mundo. A pesquisa recente da PwC mostra isso. Então, se nós considerarmos esse potencial, talvez nós tenhamos que fazer um ajuste futuro nesta previsão, que é do artigo 21. Há também uma outra questão, e muita gente polemizou, uma discussão muito intensa, e que o resultado acabou agradando gregos e troianos, é com relação à chamada neutralidade da rede. Isso. Vamos tentar simplificar, né, e mostrar para o nosso ouvinte o que vem a ser neutralidade. Seria o direito, aliás, é o direito que nós temos de conseguir acessar qualquer conteúdo, né, que nós desejemos. Então, eu quero acessar o conteúdo, o site XYZ, a minha operadora, o meu provedor de acesso não vai poder implementar qualquer tipo de impedimento, vai poder dificultar esse acesso. Nenhuma cobrança específica, né, professor? Nenhuma cobrança específica, a não ser em situações em que não haja esse impedimento. Então, o que vai prevalecer hoje? Os modelos comerciais existentes prevalecem e vamos exemplificar. Então, eu quero ter um acesso mais rápido, eu vou poder ter esse plano, desde que eu pague mais por isso. Eu vou consumir mais dados, eu posso ser cobrado mais por isso. A operadora pode fazer um acordo, por exemplo, com o Facebook ou qualquer outra rede social e dar um desconto para o usuário, pode, desde que ela não restrinja o acesso por outros meios. Isso é o que a gente chama de neutralidade de acesso ou neutralidade de rede. Porém, Tatiana, teve um assunto que não foi tratado no Marco Civil e deveria ter sido tratado. É o que eu chamo da neutralidade de conteúdo. Qual que é o nosso hábito hoje? Hoje nós não digitamos mais o www e o site que nós queremos acessar. O que é que nós fazemos? Nós vamos a um buscador, digitamos o termo procurado e recebemos uma série de informações relacionadas àquele termo digitado. Porém, nem sempre a informação que vem é informação neutra. Pode ser uma informação promovida, uma informação paga, uma informação direcionada, uma informação induzida ou até uma informação falsa. Até porque se a gente fizer uma busca em um computador, em um dispositivo no nosso trabalho, nós teremos um resultado. Se nós fizermos a mesma busca em nossas casas, nós vamos ter um outro tipo de resultado. Já que nós acreditamos nesses resultados, é um direito de nós todos, sem exceção, de recebermos um conteúdo neutro. Claro. O hábito, né? Eu não posso dizer, eu não vou mais fazer isso, eu não quero usar esse ou aquele buscador. Eu tenho que usar o buscador. Então, essa mudança de hábito, que é muito dinâmica, que traz aí essa importância, talvez não, para uma discussão oportuna o mais rápido possível. Estamos falando de neutralidade de conteúdo. Legal. Professor, muito rapidamente para a gente encerrar, o que significa a aprovação dessa lei no Brasil no contexto mundial? Olha, o Marco Civil, apesar de estar restrito ao contexto brasileiro, ou seja, a lei se aplica apenas ao que acontecer aqui no Brasil, é um exemplo importante para o mundo para que estimule outros países a que continuem esse debate e evoluam nesse debate, porque hoje nós temos um problema muito sério. Há um atraso generalizado no mundo inteiro na discussão da extraterritorialidade. O que é isso? Então, alguém que pratica um crime em outro país com reflexo aqui no Brasil. Apesar de nós aplicarmos a lei brasileira, para ter o efeito prático contra aquele criminoso que está em outro país, nós dependemos de tratados e convenções internacionais que hoje não existem. Então é um pontapé para provocar essa discussão, talvez até estimular a ONU para trazer essa discussão, comandar essa discussão e que a gente possa evoluir nesse sentido. Legal, muito bem. Conversamos aqui na Band News FM com o Renato Opsblum, economista, advogado especialista em Direito Eletrônico e Digital, presidente do Conselho de Tecnologia da Informação da FEComércio e também professor de Direito Eletrônico da USP. Muito obrigada, professor, por mais uma vez nos atender. Um bom dia ao senhor. Disponha, bom dia a todos. 11h34 agora.